Olá a todos, tudo bem? Essa é a primeira aula, então vamos iniciar o nosso curso de banco de dados e resolução de exercícios e espero que você esteja conosco aí motivado para que a gente possa desenvolver esses trabalhos aí ao longo do mês de março. Joia? Então vamos lá dar início ao curso. Primeiro capítulo, a gente vai ver sobre os sistemas de gerenciamento de banco de dados, toda a sua arquitetura, como é que ele funciona e os principais conceitos envolvidos na parte inicial ali de banco de dados. Então, vamos lá. Os tópicos que a gente vai visualizar hoje. Vamos falar um pouco sobre os sistemas de banco de dados, aplicações dos bancos de dados, surgimento dos bancos, o SGBD, tá? Que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, a sigla, objetivos de um SGBD, principais funções, níveis de arquitetura de um SGBD, mapeamento entre esses níveis, independência de dados, a função do DBA e principais sistemas de bancos de dados relacionais. Também vamos citar e falar um pouquinho sobre os bancos de dados não relacionais, tá? O NoSQL, né? Not only SQL, né? Not only SQL. Quadrante do Gartner de 2016 e 2017 para sabermos o posicionamento dos principais servidores de banco de dados, os principais SGBDs. Um resumo sobre essa aula, ok? E aí a gente entra definitivamente nas questões de prova, tá? Então vamos lá. Sistema de gerenciamento de banco de dados. De forma geral, é um conjunto de dados relacionados que registram, tá, fatos com significado. Representa um aspecto do mundo real, ok? Garante o isolamento entre os programas e os dados. Então, esse conceito de isolamento, ele se refere à separação, né? Então, eu vou ter abstrações do que é programa e o que é dado. Isso gera flexibilidade, gera abstração necessária para que eu possa mexer no código em um determinado nível e ele ser transparente, aquela alteração, né, não surtir efeito negativo no nível, nas camadas superiores, a gente vai ver mais na frente, tá? Um sistema de banco de dados, ele permite múltiplas visões dos dados. Então, não somente a questão das views, né, as visões das tabelas, mas o simples fato de eu poder recuperar dados usando filtros, né, os wheres, dentro de um contexto específico, isso já me traz uma visão de um determinado momento, de um determinado contexto daqueles dados. Então, essas visões podem ser, por demanda, personalizadas. Então, isso é possível e melhorado com a utilização de sistemas de banco de dados. Os sistemas de banco de dados também facilitam também o compartilhamento de dados e o processamento multiusuário. Então, quando eu tenho um banco de dados, ele vai me permitir diversos sistemas, de forma centralizada, compartilhar por uma porta específica um banco de dados ou mais de um banco de dados para as aplicações. Tá? Então, é um ponto central. Eu também tenho o banco de dados, o sistema que envolve o banco de dados, uma ferramenta que vai me permitir gerenciar múltiplas conexões, múltiplas transações de usuários distintos. Então, o core, a engine, né, os subsistemas de um sistema gerenciador de banco de dados vão cuidar dessa parte aí, tanto das conexões simultâneas quanto das transações que vão ocorrer, que podem ser concorrentes, né? Então, tem que existir um tratamento. E o sistema de banco de dados ele vai proporcionar isso aí, tá? Onde é que eu posso aplicar o sistema de gerenciamento de banco de dados?
Aplicações tradicionais, onde eu vou poder utilizar textos, números, tá? Para armazenar dados, armazenamento de dados no formato de texto e números binários, armazenamento de dados multimídia, que aí imagens, áudios, vídeos, né? Streamings de vídeos, banco de dados geográficos, o GIS, né? Que é o Geographic Information System. Então eu vou ter lá armazenamento de dados de georreferenciamento, mapas, dados climáticos, imagens de satélite, tá? Bancos de dados multidimensionais, que aí eu posso ter diversas fontes de dados heterogêneas, podem ser reunidas em um único local, em um banco de dados, com a finalidade de projetar análise de dados ali. Então, são os chamados OLAPs, né? Para análise de dados. Então, eu vou me valer aí de ferramentas tipo ETL, né? Que o ETL é Extract, Transform and Load, né? Então, eu vou extrair de dados heterogêneos, por exemplo, eu posso ter um SQL Server, um DB2, como fonte de dados, né? De diversos sistemas que uma corporação, uma empresa pode ter. Então, eu vou ter, por exemplo, o Postgres ou MySQL, uma planilha do Excel, um Access. Eu vou poder pegar esses dados em fontes distintas e reuni-los, tá, com o ETL. E normalmente se utiliza num local central, utilizando o OLAP, tá, para poder fazer geração de estatísticas, relatórios em cima disso aí. Tá? Então, essa é uma visão multidimensional, diferente, por exemplo, da visão do banco de dados relacional, que é uma visão bidimensional. Por isso que se fala, né? A multidimensional. Então, existe o bidimensional, tá? Que é o banco de dados relacional, normalmente colunas e tabelas, né? Tabelas de linhas e colunas. Tá? Então, é uma visão matricial, né? Tem colunas e tem linhas. Já num ambiente multidimensional, eu tenho visões multidimensionais, não só nessa visão de linhas e tabelas. Basicamente, eu posso ter visões de sistemas distintos, tá? Dando essa noção de multidimensionalidade, né? Dos dados, tá? De vários sistemas. Ok? Bancos de dados de sistema de tempo real. Então, eu tenho aí sistemas médicos que demandam armazenamento de dados que exigem, tá, estarem disponíveis e acessados em tempo real, processamento em tempo real, indústria, sistema de controle de voo, por exemplo, tá? Sistema de trânsito, algumas usinas utilizam sistemas de tempo real, tá? E como surgiu os bancos de dados? Na década de 60, 70, tá? A IBM estava trabalhando nisso aí, tá? Por quê? Dado a necessidade de grandes armazenamentos de dados e a necessidade de indexar, organizar esses arquivos, surgiu a necessidade de se estudar uma forma melhor de gerenciar os arquivos, tá? Então, existe um alto custo para poder se fazer esse trabalho de indexação. Imagine o seguinte, por exemplo, um servidor de arquivo. Servidor de arquivo, eu tenho diversos arquivos lá e os usuários podem indexar, né, os arquivos dentro de pastas. Então, uma forma de organizar os arquivos, eu posso colocar pastas de forma que quando eu bater o olho ali, eu sei que eu vou pesquisar corretamente, eu vou chegar no arquivo de forma um pouco mais rápida, porque ele tem uma indexação mínima ali, que é um caminho de chegar naquele arquivo lá. Para um sistema muito grande, muito complexo, essa forma pode não ser adequada. Então, baseado na necessidade de indexar os arquivos, os pesquisadores começaram a pegar e criar uma solução que fosse colocada entre o usuário, entre os sistemas e os arquivos lá. Então,
esse sistema, que vai ser, a gente vai falar sobre ele, o gerenciador de banco de dados, ele acaba fazendo uma interface entre o usuário, entre o sistema e a forma de armazenar os arquivos, tá? Os dados, né? A forma de armazenar os dados finais, né? Então, em 1970, Ted Code publicou um primeiro artigo falando sobre os bancos de dados relacionais, né? O RDBMS, tá? Relational Database Management Studio. E ele trabalhava na IBM, né? E aí surgiu a necessidade de se solucionar esse problema, tá? E aí ele sugeriu armazenar e recuperar os dados em tabelas relacionadas, tá? Como um modelo de relação matemática, né? Na forma de tabelas. Então eu teria como matrizes, ok? Entidades, tá? Tabelas, onde eu teria lá colunas e linhas, tá? Para fazer essa matriz matemática aí. Em 1975 foi criado o padrão ANSI e ASPARC. Então, diversos fabricantes, diversas empresas começaram a criar banco de dados, sistemas de gerenciamento de banco de dados, com seus próprios padrões. Então, o ANSI e ASPARC definiu, tá, um modelo que a gente vai ver lá em 3 camadas para tentar padronizar essa indústria, né? Então, o ANSI, né, American National Standard Institute, e o SPARC, Standards Planning and Requirement Committee. Okay? Então, caso provas, por exemplo, como do QCO, da SpaceX, exigem que, às vezes, você conheça uma sigla, né, o acrônimo de uma sigla, por exemplo. Então, é interessante, às vezes, você se ater a esses detalhes aí. Tá? Esse padrão estabeleceu padronização para a arquitetura de banco de dados em 3 níveis. Tá? Então, a gente vai ver lá que é o nível externo, tá? O conceitual e o interno. O externo é a visão do usuário, a visão final dos sistemas. Tá? O conceitual é toda aquela parte de conceitos, que faz uma abstração lá, por exemplo, a criação de entidades, né, que são as tabelas, atributos. Isso aí tudo está no mundo da teoria. Mas isso aí vai ser implementado de que forma? O banco de dados, na sua engine, né, seu núcleo, ele vai ter lá a forma de implementar isso aí no mundo, no nível interno do código do sistema gerenciador de banco de dados. Ok? Então, esse é o nível interno do banco, tá? Que vê como é que armazena aqueles dados, persiste ele dentro do disco. Então, eu tenho uma abstração no nível de conceito. Então, eu vou usar esse que fica visível para o usuário usar, são esses conceitos, o conceitual, o lógico, né? E a parte interna é a parte mais detalhada, a gente vai ver todos os recursos que tem dentro desse nível mais baixo, né? Que é o interno. A gente vai detalhar bem direitinho isso aí, vai ficar bem explicado para vocês. Então, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, SGBD, tá? A sua sigla em inglês é DBMS, Database Management Studio, não, Database Management System, né? Então, sua arquitetura, como é que ela se comporta, como é que é o seu ambiente, ok? Então, eu tenho aqui o core do SGBD, o núcleo, sua engine, tá? Então, basicamente, o padrão ANSI e ASPARC definiu as 3 camadas e uma engine ela deve, no mínimo, efetuar 2 tarefas, tá? Uma é de interpretação, tá, da linguagem, que são os programas de processamento das consultas, tá? E a outra é o software para se ligar com o disco e fazer a persistência dos dados. Então, essas 2 engines são subsistemas mínimos que um SGBD deve ter, tá? Então, partindo do pressuposto aqui
que os usuários ou programadores eles vão se valer de consultas, né, selects, ou fazer inserções de dados com as aplicações, os usuários vão se ligar, tá, através das aplicações, e o banco de dados, a engine, ela vai ter que fornecer esses comandos, tá, DMLs, né, para que essa solicitação de dados ela seja respondida. Então, quem vai primeiro fazer isso aí é a engine que cuida dessa parte de manipulação dos dados, processamento dos dados, tá? Essa engine, tá? Se for tanto inserção quanto a extração, a recuperação dessas informações, essa engine de processamento, ela tem que se ligar à engine que se liga com o disco, tá? Que é a que vai fazer o armazenamento dos dados, tá? O software de acesso ao armazenamento de dados, tanto para recuperar quanto para gravar. Então essa é uma outra engine, tá bom? E essa engine, ela é subdividida em duas partes, tá? Uma armazena informações dos metadados, ou dicionário de dados. Metadados são dados administrativos. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho dois tipos de dados, tá? O dado que é o da informação do sistema, efetivamente, tá? A aplicação ela vai gravar um dado no banco de dados e recuperá-lo. Esse dado da aplicação é um dado útil para a aplicação. Agora, o banco de dados, ele armazena dados que não são das aplicações, eles são de administração do próprio banco de dados. Esses são chamados de metadados. Então, por exemplo, quando você cria uma entidade, um relacionamento, cria um índice, por exemplo, isso aí vai gerar informações administrativas, que são referências ali para acesso, para organização do banco de dados. Isso são metadados, tá certo? Então, a gente vai ver que essa é uma visão clássica de banco de dados, essa que a gente está vendo aqui nesse slide. E aí a gente tem o SGBD como uma interface entre as aplicações e entre os dados que são gravados em disco, tá? E o SGBD ele vai possuir subsistemas diversos. Aqui eu citei essa visão clássica aqui, ela mostra dois subsistemas mínimos, mas normalmente são fornecidos diversos subsistemas. Por exemplo, subsistema para gerenciamento de usuário e privilégios dentro do banco, é um subsistema da engine, né, do banco de dados. Subsistema para gerenciamento de replicação, subsistema para gerenciamento de conexões de rede, por exemplo, tá? Tem engines de banco de dados que conseguem gerenciar, por exemplo, quantidade de processadores que eu vou definir para uma instância de banco de dados, ok? Os objetivos, né? O objetivo principal do SGBD é criar um nível de abstração que retire da aplicação a responsabilidade de gerenciar alguns recursos, tá? Então, por exemplo, persistência. Então, a aplicação não precisa estar preocupada como o dado vai ser persistido. Se no final das contas, lá no disco, o SGBD vai gravar em arquivo, em mais de um arquivo, eu preciso saber como acessar uma entidade e ali recuperar ou gravar alguma coisa ou atualizar, tá? Eu não preciso saber como é que aquilo, no final das contas, vai se dar lá no disco do servidor. O SGBD tem que fornecer, tem que garantir, se responsabilizar por manipulação dos dados, atualização, inserção, né?
exclusão dos dados, organização dos dados, tá? Então, cria abstração para organizar os dados. A aplicação não precisa saber, por exemplo, como que os dados estão organizados no disco, se tem relacionamentos para garantir integridade, né, dos relacionamentos, se o dado que está gravado lá está gravado e não tem índice para melhorar a performance, por exemplo, tá? Então, tudo isso são abstrações que a aplicação não precisa se preocupar com isso aí. O gerenciador de banco de dados vai se encarregar disso, tá? Segurança, então vai garantir a segurança também. Desempenho, tá? É uma das garantias que o SGBD tem que... É um dos objetivos do banco de dados, garantir essa abstração, tá, de segurança. Principais funções do SGBD: definição dos dados. Então, eu tenho como criar entidades e atributos para essa entidade que ela tenha um determinado tipo de dados. Por exemplo, binário, texto, caractere, né? Então, eu posso, numérico, decimal, eu posso definir tipos de dados para determinados tipos de dados. Então, isso dá organização e também atomicidade para o banco de dados. Tá? Manipulação dos dados. Tá? Então, vai ter que fornecer essas funções de manipulação dos dados, como a gente já falou. Otimização e execução. Compartilhamento dos dados e transações multiusuários, transações concorrentes. Então, o banco de dados vai ter que ter essa função de fornecer esse compartilhamento dos dados e de forma que garanta que os dados, sendo acessados por vários usuários, isso não gere conflitos. A gente vai ver que mais na frente que essa é uma função que é primordial. Garantir o isolamento de uma determinada transação ou de um determinado dado. Existem níveis de isolamento. Eu posso isolar, por exemplo, no nível de tabela, que a tabela fique bloqueada para que outro usuário, outra transação não acesse, tá? Para não gerar uma sujeira, né? Então, o segundo usuário que acessasse aquela tabela poderia consultar informações sujas, porque uma transação que não finalizou pode estar gerando sujeira ali que ainda não foi comitada, ainda não foi gravada no disco. Então, como evitar isso aí? Então, eu tenho como garantir níveis de isolamento. Eu posso também fazer o nível de isolamento no nível de registro. Então, quando um determinado registro ele está sendo alterado, outros registros podem ser consultados por outros usuários, enquanto aquela transação do primeiro usuário ainda está com aquela informação suja, né, digamos. Esse é o termo usual. Então, aquele registro ou aqueles registros não podem ser lidos por outros usuários. Tá? Então, configurar o nível de isolamento aí vai depender do DBA, da estratégia, do tipo de sistema, se existe essa necessidade de isolar o nível de registro ou o nível de tabela. Tá? Segurança e integridade. Tá? SGBD vai ter que fornecer essas funcionalidades. Segurança dando privilégio para usuários, tá? Fornecendo logins e senhas, integrando, por exemplo, um banco de dados a um sistema tipo LDAP, que gerencia objetos na rede. Tá? Garantir integridade através de relacionamentos, forçando aí que eu tenha, por exemplo, tabelas que estejam ligadas com constraints, tá? Que vão garantir aí que essas relações elas tenham integridade, tá? Referencial.
Aí entra a chave primária, a chave estrangeira, né, e as relações entre elas. Tá? Recuperação de dados e concorrência. Então, vão ter comandos para recuperação de dados, vão ter a engine do banco de dados do SGBD vai ter que lidar com essas concorrências desses comandos. Tá? Dicionário de dados, metadados, vai ter que gerenciar os metadados. Banco de dados fornece funções de desempenho, então vai me fornecer funções de criar índices para as tabelas, vai me permitir gerenciar, talvez, memória para alocar. Tem alguns SGBDs que permitem você definir recursos de processamento e memória, tá? No nível de instância, por exemplo. Então, você pode melhorar o desempenho configurando na engine isso daí. Tá? Gerenciar o AAA, né? Então, o AAA, tá? É a autenticação, autorização e accounting, né? O que é isso daí? Então, a autenticação é a criação de logins, usuário, tá? E senha, para que ele seja, para que o usuário acesse uma determinada instância ou um determinado banco de dados. Você pode criar o usuário para essa finalidade. Tá? Aí a autorização, que é configurar o nível de privilégio desse usuário, dessa autenticação. Tá? Então, uma vez autenticado, aí vai passar por um outro filtro, que aí é o de autorização. Então, vai checar lá, por exemplo, se aquele usuário autenticado tem acesso a um banco de dados, ou tem acesso a um nível de tabela, até o nível de linha também pode ser permitido configurar privilégio, um nível de registro também, tá? Dependendo do banco de dados. E account seria os logs. Então, você pode definir logs, tá? Para estar registrando eventos de autenticação e autorização, acesso privilegiado ou acesso negado para determinados tipos de entidade, tá? Ou recursos do banco. Outra função do SGBD é prover isolamento de transações. Então, aquilo que a gente já falou anteriormente. Eu posso ter diversos usuários acessando registros, que aí eu posso ter conflitos. Eu posso ler um registro sujo, porque ele ainda está em processamento em outra transação. Então, como é que eu vou tratar isso daí? Eu fazer essa leitura suja, isso tem um impacto para a minha aplicação, para a visão que eu estou tendo do sistema naquele momento? Se não tiver, então não é preocupante. Isso pode ser aceito. Tá? Agora, se isso não é aceito, então eu tenho que aumentar o nível de isolamento, de forma que eu não consiga fazer essa leitura suja. Tá? Então, isso é tudo configurável, né? Outra função é evitar anomalias, tá? Aí entra na parte de integridade referencial, entra na parte de atomicidade, tá? Evitar redundância, evitar inconsistência, é uma outra função do SGBD. Evitar isolamento de dados. Agora, esse isolamento aqui, eu trouxe esse termo, isolamento, é porque está na bibliografia. Tá? Normalmente se utiliza, você vê que o termo isolamento, ele aparece em contextos diferentes. Esse contexto aqui, do isolamento, ele está se referindo aqui, que é a separação. Tá? Então eu tenho, por exemplo, tentar evitar o isolamento dos dados. Tá? Por exemplo, o banco de dados, ele foi criado, o SGBD foi criado com o objetivo de evitar os isolamentos, tá? De diferentes formatos. Então, para a aplicação, é muito difícil você conseguir trabalhar com arquivos de formatos distintos. Tá? Então, por exemplo, um arquivo, esqueçamos o banco de dados, o SGBD.
Então eu tenho lá um arquivo que é uma imagem gravada no disco. Eu tenho um arquivo que é um Excel, por exemplo, outro arquivo. Tudo isso daí, tá? São formatos distintos que o banco de dados ele tenta a criação dele evita com que eu tenha desperdício de métodos ou recursos para tentar acessar essas fontes de dados de maneira distinta. Tá? Então, na minha aplicação, eu teria que trabalhar uma forma diferente de acessar esses caras, tá? Que tem formatos distintos. Quando eu trago eles para dentro de um banco de dados, mesmo eles sendo um arquivo do Excel, mesmo ele sendo um arquivo do Word, do PowerPoint ou um arquivo qualquer, eu trago para dentro do banco de dados na forma binária, tá? Eu evito esse isolamento dele estar separado, sem estar em um banco de dados, ok? E ele em formatos distintos, tá? Se eu pego esses arquivos, mesmo eles sendo de formatos distintos, e trago ele para dentro de um banco de dados, que eu posso gravá-los no formato binário, tá? Então eu estou deixando de forma uniforme eles sendo gravados, tá? E eu evito esse isolamento. Eu evito que a aplicação ela tenha um código específico para acessar um arquivo que está fora do banco de dados, no formato do Word, um outro arquivo que está no formato do Excel, um outro que é no formato de imagem. Eu tenho que ter formas diferentes para tratar esses arquivos, tá? E eles sendo armazenados no banco de dados, eu continuo tendo que, na aplicação, ainda para ler, ter como ainda ter uma forma diferente de leitura desses caras. Mas eu tenho, de forma uniforme, eles gravados dentro do banco e não separados, jogados a Deus dará em diversos locais, tá? Que dificultaria para a aplicação. Então, esse item aí, esse evitar o isolamento dos arquivos, é evitar que eles fiquem isolados, separados em locais distintos. É esse conceito aí, tá bom? Espero ter conseguido explicar para vocês isso aí. Evita também a dificuldade de acesso. Então, tem relação com o que eu falei agora há pouco, tá? Eu trago para dentro de um banco de dados e eu posso ter uma forma unificada, uma forma mais simples e direta e centralizada dos meus dados, tá? O banco de dados tem a função de evitar problemas de integridade, a gente já falou, problemas de atomicidade, tá? Então, quando eu estou tratando um dado para aplicação, é tudo ou nada. Então, durante uma transação, durante uma operação, ou ela é com sucesso e eu gravo no disco, ou ela não vai ter sucesso, tem um erro, uma exceção, e aquele cara é descartado por algum motivo de exceção, né? Então, ele garante isso aí para mim, o banco de dados. Tá? A transação vai trabalhar essa parte aí, de atomicidade. Tá? Evita anomalias de acesso concorrente, a gente já citou isso daí. Tá? Então, eu posso ter concorrentemente vários acessos a um local, e aí o banco de dados vai gerenciar e não deixar com que ocorra anomalias. Eu gravar um dado, na verdade, que ele estava sujo, não deveria ter mexido nele, porque ainda tem uma outra operação que está rolando antes da minha, que ainda está trabalhando aquele dado ali. Tá? Isso é uma anomalia. Evitar problemas de segurança, acesso não privilegiado, né? Níveis de arquitetura. Então, eu tenho duas representações para os níveis de arquitetura, para a arquitetura de banco de dados. Então, eu tenho uma representação em 2 níveis e uma representação em 3 níveis. A representação em 2 níveis, eu tenho o nível alto, certo? E o baixo. O alto nível, né? Ele está mais relacionado ao contexto lógico, tá? A visão do usuário dos dados, tá? E o nível mais baixo, a parte mais física, tá? A engine do sistema gerenciador de banco de dados. A gente vai ver mais à frente agora. E a representação de 3 níveis, eu tenho a visão do usuário,
eu tenho um nível lógico e tenho um nível físico. Tá? Essa representação de 3 níveis é a representação criada pela ANSI Spark, tá? Que gerou a padronização do mercado de gerenciadores de banco de dados. Então, no modelo de alto nível, também conhecido como modelo conceitual, tá? Descreve como os usuários percebem os dados, tá? Define entidade, atributos, relacionamentos, ok? E é mais próximo das definições que influenciam diretamente o usuário. Então, o usuário ele vai conhecer ou a aplicação, né, o desenvolvedor, ele vai acessar uma entidade, uma tabela, os seus atributos, ele pode conhecer dos seus relacionamentos, daquelas tabelas, tá? Isso é um nível conceitual, tá? Que foi disponibilizado como fonte de dados. Agora, no nível mais baixo, que é o baixo nível, tá? Então, é o modelo físico, tá? Então, isso aí está mais diretamente relacionado com o quê? O armazenamento dos dados, definição dos metadados, tá? Volumes dos armazenamentos, ok? Ou seja, os discos, né? As áreas de armazenamento dos dados, tá? E isso fica mais próximo do hardware, né? A gente vai ver um slide que eu preparei que a gente mostra que quanto mais a gente sobe, tá, de nível, a gente vai ficando mais próximo do usuário. Isso é até questão de prova, tá, pessoal? Quando a gente está subindo o nível para um alto nível, a gente tem uma parte mais conceitual, mais abstrata e mais próxima do usuário. Quanto mais a gente desce de nível, tá, mais a gente está indo para a engine, indo para o hardware, para a arquitetura. Tá? Isso é de forma geral na computação. Né? Então, o modelo ANSI Spark, tá, de 3 níveis de arquitetura, eu tenho um nível externo, conceitual e o interno. Na visão externa, o nível externo, eu tenho diversas visões possíveis de um dado ou de uma informação. Tá? Posso recuperar do banco de dados diversas visões, através, por exemplo, dos selects com determinados filtros. Em um determinado momento, em uma determinada condição, eu posso trazer uma visão. Em outro momento, outra condição, com os URLs lá, eu posso trazer outra visão, tá, daqueles dados lá. Então, esse é o nível de visão externa. Tá? O nível conceitual é o que fornece o serviço, que fornece a forma de você ter essa visão, tá, na camada de cima. Não sei se vocês se lembram de redes, né, na camada OSI. Então, de forma geral, quando a gente tem abstrações, quem está em cima não precisa se preocupar com a complexidade que foi implementada na parte de baixo, não é isso? Quem está em cima usa o recurso que está sendo fornecido pela parte de baixo, né? Pelas camadas inferiores. Então, o esquema conceitual, eu vou criar lá as minhas entidades, as minhas tabelas, né? Vou criar os atributos, relacionamentos. Isso vai fornecer para a camada de cima, a visão externa, a forma dele consumir esses recursos. Os dados vão estar lá embaixo, no disco, tá? Mas as entidades vão fornecer para a camada de cima, tá, a forma de acessar os dados que estão lá no esquema interno. Tá? Então, é isso que a gente está vendo aqui. Ó. Então, eu vou ter o esquema interno, tá? Os volumes, os dados efetivamente gravados lá. Então, nesse nível aqui, que é o mais abaixo, eu não... aqui é onde estão as implementações, tá, da engine realmente do banco de dados, tá, para acessar os dados no disco. E para a camada superior, que é o esquema conceitual, pouco importa se o banco de dados está gravando aquilo em um arquivo ou em 200 arquivos.
qual que é a partição que está aquela informação, se está com RAID 1, RAID 2, 3, 4, 5, se aquilo ali está sendo replicado para outro servidor, quantos processadores estão sendo alocados para a engine do banco de dados, pouco importa para as camadas superiores. E isso importa para a camada mais baixa, tá? Onde aquilo está sendo implementado pelos seus subsistemas, tá bom? Então, a gente tem aqui, em resumo, o primeiro nível, visão externa. Eu tenho diversas visões, tá? Essas visões, elas são consumidas, elas consomem, na verdade, o que é fornecido pela camada de baixo, pelo nível de esquema conceitual. Você vai criar diversas tabelas, diversas entidades, atributos e os seus relacionamentos para fornecer esses dados para a visão externa, tá? Então, está aqui uma representação aí de entidade relacional, as entidades, atributos e seus relacionamentos, ok? E na camada de baixo, eu tenho ali uma representação de arquivos, por exemplo. Pouco importa, por exemplo, para quem vai acessar um dado, como é que aquilo está sendo persistido, tá? Efetivamente lá no disco. Tá? Então, esses 3 níveis, a gente precisa tê-los bem nítidos na nossa mente, porque questões de prova, eles vão explorar esse conhecimento aí da gente. Tá? Então, por causa disso, eu criei alguns slides e vou detalhar alguns pontos que eu acho importantes e que são exigidos nas provas. Tá? Então, quanto mais a gente sobe o nível, tá? Mais a gente vai ter um alto nível. Então, a gente está tendo aqui uma junção dos 2 tipos de visão de uma arquitetura de banco de dados, né? Em níveis. Então, a gente tem aquele modelo de 2 níveis, o alto nível e o baixo nível, tá? E tem esse de 3 níveis. Então, a gente vai ver um pouco dos dois agora. Vou dar um merge, né? Nesses dois modelos. Então, quanto mais a gente sobe, mais a gente tem um alto nível e também independência de arquitetura e tecnologia. Também a gente tem menos complexidade de implementação, porque a camada de baixo é que se preocupa com isso daí. As camadas de cima, elas usam o serviço que é fornecido pelas camadas de baixo e se eu faço alguma alteração aqui embaixo, essa complexidade é transparente aqui para cima, tá? E quanto mais eu desço nesse modelo, tá? Eu vou para um baixo nível, tá? Eu começo a ter dependência de arquitetura e tecnologia, tá? E maior complexidade de implementação. Quanto mais eu desço, mais complexo são as coisas, tá? Ainda sobre essas 3 visões, esses 3 níveis, tá? Na visão externa, eu vou ter múltiplas visões, tá? No esquema conceitual, aí eu tenho entidades, atributos, relacionamentos, databases, catálogos, esquemas, visões, restrições de integridade, são as constrantes. Tudo isso são conceitos, tá? São abstrações. No final de tudo isso, a gente tem metadados, que são arquivos administrativos, como a gente já viu, né? Que vão guardar essas informações, tá? Então, os dados vão ser persistidos passando, tá? Por esse controle conceitual de entidade, banco de dados. Então, por exemplo, eu tenho um banco de dados como uma coleção de entidades, atributos, relacionamentos, tá? Catálogos, visões, as restrições, né? Então, dentro dele é uma abstração aquilo ali, tá? Fisicamente não existe. O que existe fisicamente é o que está gravado lá no disco, e que está separando o que é dado e o que é metadado.
E lá no metadado, existem parte do metadado que referencia o que é o banco de dados, tá? Qual é o seu domínio, quais são os seus objetos. Então, os metadados, o dicionário de dados, ele vai responder essas perguntas, entendeu? Ele vai criar esses domínios, essas fronteiras. Então, se nós formos ver uma entidade, atributo, relacionamento, ela está definida no metadado, tá? E definindo suas fronteiras, né? O que aquele elemento, aquele recurso é, né? Outra coisa que eu pontuei, tá? São os índices, tá? E o DBA, ele trabalha nesse contexto aqui, tá? Conceitual, também, tá? Criando, modelando todas essas entidades aí, todas essas abstrações, tá? Na camada de baixo, a gente tem as instâncias, tá? Físicas, ok? Arquivos de dados e metadados, então sempre separando o que são arquivos de dados das aplicações e os metadados, dados administrativos, informações, o dicionário de dados do SGBD como um todo, tá? E vale lembrar, e isso pode ser questão de prova, por exemplo, que o banco de dados ele não apenas armazena dados finalísticos, né? São reservados dados, uma parte do banco de dados que pode ser considerável, ok? A gente vai falar mais à frente, apenas para dados administrativos, na forma de metadados, tá? Então, a gente vai falar, por exemplo, dos índices. Então, dependendo da tabela, uma entidade pode ser muito grande, ter bilhões de registros, por exemplo, e existir a necessidade de se criar índices para alguns atributos daquela entidade, daquela tabela. Quem já teve a oportunidade de trabalhar com um banco de dados de larga escala, como Oracle, DB2 ou SQL Server, existem empresas que possuem uma massa de dados tão grande, tabelas que são tão gigantescas, que o índice que precisa ser criado, ou os índices que são criados para aquela tabela, consome muita informação. São metadados só de índice. Então, por exemplo, um livro, né? Quando a gente tem lá uma página, ou duas, ou três páginas de um livro, o livro como um todo tem lá 1000 páginas, mas, sei lá, 10 páginas são apenas dos metadados dos índices. Então, eu estou consumindo parte do meu livro apenas com dados administrativos, para que eu possa agilizar a consulta, né, naquelas folhas lá. Tá? Então, isso daí consome espaço. Da mesma forma, paralelamente a esse exemplo, posso ter tabelas de banco de dados gigantescas que, quando eu crio índices, tá, eles vão ser armazenados também. Tá? E isso aí vai consumir, na forma de metadados, uma área lá reservada para guardar informações ali desses índices. E se a tabela for muito grande, tiver bilhões de registros, dependendo do tamanho, do conteúdo que vão ser armazenados, persistidos nesses atributos dessa tabela, dessa entidade, eu posso ter um índice que pode consumir, por exemplo, 10% do volume total daquela entidade. Né? Isso num contexto de várias tabelas de um banco, por exemplo, que consomem muito, isso pode ser significativamente, pode armazenar, pode consumir muito espaço, né? Então, tudo isso é gerenciado nesse nível aqui interno, tá? Eu pontuei aqui também, se vocês perceberem aqui, a alocação de recursos, tá? Então, eu vou fazer um detalhamento aqui, uma observação. Para esse conceito de níveis de arquitetura, tá?
ele está muito ligado à parte dos arquivos, tá? Dos dados, como é que eles são acessados. Então, esse nível aqui, interno, ele está mais preocupado em implementar aqui, tá? Como que essas entidades aqui do nível conceitual vão ser persistidos, tá? Tanto na forma de metadados quanto na forma de dados, tá? Então, o nível interno se preocupa mais com isso, mas não quer dizer que o nível interno de um SGBD ele não tenha subsistemas que vão cuidar de outras coisas, tá? Então, essas outras coisas é o que eu trouxe aqui para vocês, ó. Por exemplo, alocação de recursos, tá? Memória, processador, configuração da interface de rede, o I/O, alguns recursos mais avançados de banco de dados podem exigir que você configure ali algo mais sofisticado. Então, algumas engines de banco de dados vão fornecer ali subsistemas, tá, para você configurar ou personalizar, alocar recursos para isso daí. Tá? E aí é algo interno da engine, está mais próxima do hardware. Né? Outra coisa que também é gerenciado no nível da engine são logins e privilégios. Tá? Ele não vai estar no nível conceitual aqui. Eu posso ter, tá, no nível conceitual, o usuário, o elemento usuário. Então, ele é uma abstração, tá? Usuário. Tá? Mas ele vamos dizer assim, persistido, os dados, informações dele, gravadas no disco, efetivamente, no nível interno aqui, que é onde vai gravar lá no metadado informações desse usuário. Então, entendam aqui, ó, que eu posso ter aqui no nível conceitual usuário, tá? E posso ter aqui no nível interno usuário. Só que eu vou ter diferenciação entre eles. Quando eu estou falando conceitual, a abstração do usuário. Agora, quando eu estou falando do nível interno, são os metadados dele administrativos, né? Dados dele. Tá? Login e senha, por exemplo. Tá? DML e DDL, a implementação deles, tá? Ocorre nesse nível aqui. Gerenciamento de transações, ok? Dados de índices, isso aqui é muito importante, ó. Dados de índice, ou metadados dos índices, tá? Então, eu tenho índices aqui, no conceitual, e tenho os índices no interno, né? No esquema interno. A diferença deles é basicamente a mesma que eu falei do usuário. Então, quando eu falo em índices, eu faço a modelagem dos dados e estou trabalhando com índices no nível conceitual, tá? Eu tenho que entender que no nível interno, esse índice ele vai consumir alguma coisa. Quando ele for gravado no disco, por exemplo, ele vai ser gravado no formato de metadados, tá? Dados administrativos que aquele índice existe, e eu tenho dados também daquele índice, que são as correlações, né, que eu vou ter da tabela e dos atributos que mais ocorrem ali, vão permitir ali eu ter informações suficientes de indexação. Tá? Então, por exemplo, uma tabela, eu tenho diversos atributos. Então, quais são os atributos mais acessados, que eu tenho que dar uma ordenação diferente? Então, um atributo que é por data, criar um índice ali para indexar aquela tabela que não está indexada por data, ou um atributo que tem nomes de pessoas, por exemplo, e aí eu quero indexar aquele atributo ali, de forma que eu possa, como eu consumo muito aquela informação, então nas consultas, aquele índice ali estando criado, estabelecido para aquele atributo, eu vou ter como consultar
de forma mais rápida aquilo ali. Tá? Então, notem que eu tenho no modo conceitual, no nível conceitual, informações daquele índice, tá? Mas também tenho no modo, no nível de interno, a efetivação daquele índice, na forma de metadados e dados dele também, tá? Porque o índice eu vou coletar partes daqueles dados que existem na entidade ali, para poder compor ali meu índice, tá? E esses dois níveis, o nível conceitual e o nível interno, eles são níveis acessíveis ou utilizados por um DBA. Então, o DBA ele trabalha nesses dois níveis. No conceitual, criando modelagem, e no interno, implementando, tá? E fazendo manutenções nesse nível. Tá? Vamos fazer um intervalo rápido aqui para tomar uma água, dar uma descansada, e aí a gente volta para falar sobre o mapeamento entre esses três níveis, tá? A forma com que eles se relacionam, ok? Valeu!